Ilustres amigos do canal, tudo bem? Você pediu e eu tô gravando um vídeo específico para analisar os títulos do Tesouro Direto. Vou começar a fazer uma análise completa do Tesouro IPCA 2035, começando com esse título porque ele não é nem o mais longo e nem o mais curto. Mas se você desejar que eu analise também o IPCA 45, o 2026, o pré-fixado, você escreve nos comentários, porque eu quero trazer para você o detalhamento para que você compreenda, então, tudo sobre o título que você quer investir. E nesse vídeo de hoje, então, nós queremos responder a essa primeira pergunta. Quais as melhores taxas para esse título, considerando desde o seu histórico de lançamento? Quais são as taxas menores, as piores, o melhor momento para marcação a mercado, enfim. E na segunda parte desse vídeo, que eu vou soltar ao longo da semana, eu vou responder outra pergunta. A taxa de 6% é para comprar mesmo ou não é? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido, inscreva-se no nosso canal, ative o sino da notificação, porque todos os dias tem vídeo novo, sempre às 18 horas. Vamos começar então trazendo aqui para você um histórico desse título. Você já verifica aí que esse título ele foi lançado há muito tempo. Ele foi lançado em março de 2010 e nós estamos em 2022. Então estamos falando aí de um título que já tem aí mais de 12 anos de existência. E é um dos títulos mais antigos que nós temos para compra no Tesouro Direto. Ou seja, o tempo que ele está aí disponível para compra no Tesouro Direto já nos traz uma série de informações. Então você vai entender cada uma delas nesse vídeo de hoje. Você já verifica de cara com esse histórico de gráfico desse título que as taxas variam bastante, ou seja, tem muita volatilidade. E quando tem volatilidade, significa que o título é muito longo, as taxas têm muito espaço para ficar variando. Isso dá oportunidade para você para comprar e também para vender esse título, caso você não queira levar até o vencimento. Só que calma aí que eu vou explicar um pouco melhor aqui para você. Vamos falar agora dos melhores momentos para compra nesse título Tesouro IPCA. Os melhores momentos para compra você tem que entender que são aqueles momentos de máximo estresse da economia ou da política mundial. Sabe aquele momento que alguém vai falar que não tem mais jeito, que quebrou tudo, que não vai ficar nada? São esses momentos de desespero que acontecem de forma repentina que são os melhores momentos para você investir no Tesouro Direto. Porque nesses momentos aí de pânico, de estresse, as taxas disparam. Ainda que momentaneamente o Tesouro Direto suspenda a negociação de alguns títulos, ele tende a voltar. Então, se isso acontecer, você já esteja com o computador ali preparado, porque as taxas que já estão relativamente altas, girando aí em torno de 5,70, podem subir ainda mais. E esse gráfico aqui mostra no histórico esses momentos quando eles aconteceram. Veja que esses momentos de estresse aconteceram, por exemplo, aqui aproximadamente em 2013, quando nós tivemos uma série de movimentações internas no Brasil, manifestações populares e tivemos problemas então com a economia internacional. Veja que a taxa que estava em torno de 4% ali no ano de 2012 foi subindo e chegou aí a passar de 7% ao longo aí de 2013. Só que nós tivemos outros momentos que dependeram exclusivamente de nós, como, por exemplo, aí nos anos de 2015 para 2016, que tivemos o impeachment da presidente Dilma. Naquele período, as taxas quase tocaram 8%, chegaram a 7,8% em novembro de 2015. E por que isso? Porque o mercado entendeu que ainda não estava claro no Brasil o que ia acontecer. E com aquelas ações econômicas equivocadas tomadas no passado, a situação poderia piorar. E o mercado estressou rapidamente e essas taxas ficaram altas, não foi só um período não, foram vários períodos que eu vou mostrar para você. Eu diria que esse momento foi o momento de maior estresse nas taxas brasileiras e que foi um evento que dependeu exclusivamente do Brasil. Perdurou aí praticamente mais do que 12 meses. Só que veja que existem eventos também externos que determinam alta das taxas. Está aqui à direita do seu vídeo, com aquele problema de saúde pública que nós tivemos. Verifica como que a taxa deu um salto. Ela tinha ficado abaixo de 3%. E em pouquíssimos dias mesmo, eu diria que em menos de 10 dias,
essa taxa tocou quase a 5%, saindo de baixo de 3% para quase 5%. São eventos também externos que acontecem e que as taxas estressam rapidamente. E você vê que o estresse foi grande, que elas chegam a tocar 5%, mas depois voltam a reduzir. Então veja que são aqueles momentos que você tem que estar atento, ter um pouco de sangue frio para aproveitar. E mais recentemente, nós tivemos aqui em julho de 2022, com a chamada PEC Kamikaze no Brasil, que aí as taxas também estressaram e nesse caso aí passaram de 6% recentemente em julho de 2022. Então, o que eu quero trazer como informação importante aqui para você são momentos de estresse, momentos em que realmente o mercado desestabiliza por completo e faz as taxas dispararem, é que gera oportunidade de compra. E esses momentos de estresse podem ser tanto interno quanto externo. Por isso, fique atento, esses movimentos podem e devem voltar a acontecer. Por que eu falo isso? Porque veja que nesse histórico aí de 12 anos, aconteceram diversos momentos desses. Eu destaquei para você os 4 principais. Isso não quer dizer que não possa acontecer novamente, mas sim que você tem que ter sangue frio e investir nestes momentos. Esse é um ponto principal para você que principalmente quer ter marcação a mercado. Agora, para fazer marcação a mercado, você não precisa saber somente o momento de comprar. Você precisa saber também o momento de vender. E aí, o momento de venda é aquele momento de tranquilidade. Sabe aquele momento que você vai ouvir dizer que a economia do Brasil está descolando, que nós somos realmente uma nova potência mundial, que aqui tudo está caminhando dentro da normalidade? Olha, quando você ouvir isso e todo mundo falando a mesma coisa, se você comprou com uma taxa boa, talvez seja momento de você pensar em vender esse seu título. E, coincidentemente, esses momentos aqui no Brasil ocorrem quando não são momentos eleitorais. Então, sabe aqueles anos em que a eleição já passou? São esses momentos melhores. Verifica aqui, tivemos esse momento entre outubro de 12 e janeiro de 2013. A taxa ficou abaixo de 4%. Veja que ela vinha caminhando de 6% nos anos anteriores e ela foi despencando até abaixo de 4%. Não era ano de eleição. Novamente, um outro período que a taxa foi mínima foi esse período que nós tivemos aqui no ano de 2019, mais precisamente em novembro de 2019, quando o mercado acreditava que realmente o novo governo ia estar aí avançando de forma bem prática e de forma efetiva com reformas. A economia mundial caminhava num sentido muito positivo. Enfim, tanto o cenário interno quanto o cenário externo estava extremamente otimista. E aí, em novembro de 2019, a taxa ficou abaixo de 3%. É isso mesmo, abaixo de 3%. Então entenda, eu não sou favorável a você ficar comprando com taxas baixas. Você talvez seja interessante aguardar momentos mais oportunos e investir com taxas mais altas. E se você quer marcação a mercado, vender quando elas estão lá mais baixas. E ao longo dessa série de 2 vídeos, eu vou mostrar para você no IPCA 2035 como que você pode ter uma noção disso. Só que nesse primeiro vídeo, eu ainda quero te trazer aí a informação sobre a análise das taxas, tanto nesse período histórico quanto nesse período de 2022. Vamos começar falando aí do histórico então desse título. Nós tivemos aí uma menor taxa, como você já viu aí, ao longo desses 12 anos, de 2,89%. Essa foi a menor taxa desse título. Mas a média histórica, se pegarmos então desde março de 2010 até a data que eu gravo esse vídeo, outubro de 2022, estamos falando de mais de 12 anos. A taxa média nesse período seria de 5,33. Mas como você já sabe, eu gosto de trabalhar com os quartis, ou seja, de dividir essas taxas em 4 principais grupos. E aí a mediana é aquela taxa que divide os 2 grupos com taxas melhores e os 2 grupos com taxas não tão boas. E aí a referência é 5,57. Então veja, tomando esta taxa como 5,57%, você já sabe que se comprar abaixo dela, você está pegando uma taxa que não é tão boa em relação ao histórico todo desse título. Por outro lado, olhando ainda 2010 a 2028, o melhor quartil seriam com taxas acima de 6,1%. O que é esse melhor quartil? É onde estão as 25% taxas maiores desse título. Anota aí, 6% arredondando é onde você deve se concentrar se você quer ter uma visão histórica inteira desse título.
Só que eu sei que muita gente gosta de olhar somente para o ano de 2022. Então eu trouxe a mesma análise para o ano de 2022 para você compreender. Olhando então somente para esse período, a menor taxa foi 5,37. Veja a diferença em relação à taxa de 2022. Ou seja, quando pegamos um período maior, de 2010 a 2022, a amostra é muito maior. Então estamos verificando então essa diferença. Quando pegamos em 2022, somente de janeiro a outubro, essa foi a menor taxa. Só que veja aí que a média histórica não está tão distante. Uma seria 5,77, no caso 2022, e nesse período de 12 anos, 5,33. Então você já verifica aí que em que pese termos períodos muito diferentes, em termos de média não está tão diferente assim. Para 2022 a média está mais alta porque as taxas subiram e subiram muito rapidamente nesse ano de 2022. E além disso, além de subir, não caíram de uma forma tão significativa. Provavelmente por essa questão eleitoral que eu venho tratando aqui para você. Em relação à mediana, 5,75. Veja que no caso de 2022, tanto a mediana como a média histórica estão muito próximas. E a referência, então, para esse ano é essa, 5,75. Só que quando olha o melhor quartil, veja que a diferença cai. Aqui nós temos para 2022 o melhor quartil, ou seja, as melhores taxas do ano, começando em 5,86, ou seja, de 5,86 para cima. Diferente de quando pegamos todo o histórico dos últimos 12 anos, que é de 6%. Mas aí você já tem as duas referências. Se você quiser aí um sarrafo um pouquinho mais alto, 5,86. Se você quiser ser mais rígido nas suas análises, 6% é um conjunto de taxa muito interessante para você que quer investir nesse título. E para encerrar, então, a última informação desse primeiro vídeo do IPCA 2035, eu quero trazer para você qual seria a taxa do sonho. Sabe aquela taxa que muita gente fica esperando e seria uma taxa imperdível? É essa que eu vou trazer aqui para você. Taxa acima de 7% seria uma taxa considerada praticamente imperdível no Tesouro IPCA. Então anota aí, se você quiser olhar os últimos 12 anos, a taxa muito boa, o melhor quartil, a partir de 6,01%. Se você quer olhar só 2022, 5,86% já está no melhor quartil. Agora, a taxa das taxas seria aí, ó, acima de 7%. Quando é que isso daí aconteceu? De fevereiro a março de 2014, aconteceu durante um período de 20 dias. Depois, nós tivemos essa taxa novamente durante 77 dias, lá no período de 2015, em que a taxa também ficou acima desse prazo. Então veja, são momentos que você não pode pensar muito. Tem que estar preparado, fazer a compra e não hesitar. Porque se você hesitar, você perde aí esse momento. Eu espero nesse primeiro vídeo já ter dado uma noção para você em relação à taxa para comprar, taxa para vender e as melhores oportunidades e com base no melhor quartil. Além da taxa imperdível, caso algum dia ela chegue aqui para você. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e que fique de olho no próximo vídeo que eu vou detalhar para você mais informações sobre esse título. Um abraço e até o próximo vídeo.